Oi, sábado 2 de maio de 2020 e vamos ao lero-lero de sempre. Já vamos com mais de 6 mil mortos pela pandemia da infecção virológica e o Bolsonaro fica puxando o noticiário para a própria pessoa num narcisismo sádico. Por exemplo, agora ele está ressuscitando o seu martírio, a sua facada. E qualquer motivo, inclusive agora essa saída do Sérgio Moro, é para ele uma oportunidade de ressuscitar essa história que eu denunciei como um atentado político, que eu denunciei quando os advogados não tiveram seus telefones grampeados para que soubesse quem pagou advogados caros para um cara pobre. No entanto, não estou de acordo com essa ressurreição pelo seguinte: hoje, sábado, em Brasília, falando para os seus adoradores, o mito disse: os mandantes estão em Brasília, o Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse. Ele escreveu em referência ao depoimento do Moro no inquérito que investiga sua interferência na Polícia Federal. Aliás, sobre esse inquérito, fala-se muito que o Moro tem de apresentar provas, e eu desde o começo estou dizendo que o Bolsonaro já deu todas as provas, porque ele confessou tudo. O episódio grotesco, inusitado na história do Brasil, da nomeação do segurança dele para chefiar a Polícia Federal é a maior prova disso, né? Nem precisava mostrar aquelas mensagens de Carla Zambelli. Precisou mostrar também a Carla Zambelli agora, que aparece toda hora ao lado dele. Isso é uma confissão, é ou não é? Pois bem, Bolsonaro acreditou que não fará nada que não esteja de acordo com a Constituição, mas ressaltou que, passando por cima da mesma Constituição, ninguém vai tirá-lo do poder. Não, ele já cometeu crimes suficientes para que seja retirado do poder dentro da Constituição. Agora, em relação ao Judas, é bom lembrar que Judas Iscariotes, o apóstolo traidor, ele vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de ouro, né? Agora, eu quero que ele, sim, está sendo obrigado agora, poderia ser obrigado a provar, se houvesse lei, se houvesse direito, se houvesse justiça no Brasil, a quem o Moro se vendeu para denunciá-lo. Quem pagou a Moro? Em relação a traições, o Nando Moura publica lá uma série de traições completas. Eu não tenho tempo aqui para usá-las todas. Então eu vou fazer aqui a minha própria relação de traições do Bolsonaro, não ao Moro, traições ao eleitor, que votou nele pensando em duas coisas: tirar o PT do poder e prestigiar a Lava Jato. Bom, primeira traição, nomeou antes da posse um advogadinho chamado André Mendonça, advogado de carreira na Advocacia Geral da União, que sempre foi promovido por favor especial do Dias Toffoli, advogadinho do PT que preside o Supremo Tribunal Federal. Esse advogado é tão puxa-saco que ele organizou um livro sobre os 10 anos de Toffoli no Supremo. E no discurso de posse no Ministério da Justiça, disse que Bolsonaro era o profeta do combate ao crime. O Bolsonaro, que no voto que deu para depor Dilma no impeachment, homenageou um dos maiores criminosos da história do Brasil, o torturador, Coronel Brilhante Ustra, torturador da ditadura militar. Sem falar do fato de ter levado ao convívio do filho, o Fabrício de Queiroz, comprometido com milicianos, de ter apoiado e discursado em favor do capitão Adriano, que o filho Flávio foi condecorar pessoalmente na cadeia. Tudo crime. Agora, isso é tudo crime e apoio ao crime. O cara vem dizer que ele é um profeta do combate ao crime. Ô, puxa-saco, podia ter, pelo menos, resumido nos últimos 6 meses. Mas 30 anos o Bolsonaro elogiando matador, dizendo, como disse, eu sou capitão de artilharia. Minha profissão, meu ofício é matar. Pois bem, eu o elogiei porque ele nomeou Augusto Aras Procurador-Geral da República, porque não seguiu a lista tríplice, que eu acho uma iniciativa, uma tradição corporativista. Mas ele nomeou um cara ligadíssimo ao PT, que foi advogado
o que era permitido pela Constituição, mas é absurdo um sujeito ter as duas, né? Advogado e procurador, né? Pois é, o Augusto Aras está dando prova de fidelidade a ele. Bom, o terceiro, o vai-vem do COAF, né, que terminou no Banco Central, mas ele estava no Ministério da Fazenda, o Moro pediu e ele passou numa medida provisória para o Ministério da Justiça, e aí foi cúmplice do Centrão, que transferiu para o Ministério da Fazenda de volta e depois para o Banco Central. Tudo porque o COAF revelou dinheiro, contabilidade movimentada pelo PM aposentado Fabrício Queiroz, que até agora não depôs para o Ministério Público do Rio. Por quê, hein? Por que será, hein? Bom, ele abençoou o juiz de instrução, que, aliás, foi uma ideia de Alexandre de Moraes, viu? O Moro e a Lava Jato apresentaram o pacote anticrime e o Rodrigo Maia, para tirar o pacote anticrime da frente, compôs uma comissão, chamou o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes, que ele agora está esculhambando e que está tentando crucificar com o gabinete do crime do filho, foi quem deu a ideia do juiz de instrução, que ele apoiou. A pedido do Moro, ele teria de vetar e ele sancionou o juiz de instrução e agora fica falando mal do Alexandre de Moraes, que deu a ideia, né? Olha, ele patrocinou ainda os fundos partidário e eleitoral, foi uma lei saída do Palácio do Planalto e negociada depois com o Congresso, mas saiu de lá, de que o partido que ele vai criar não pode se beneficiar mais do qual ele foi candidato, se beneficiará muito. A derrota da jurisprudência da segunda instância foi apoiada por ele, que boicotou através do seu filho 01, nota 0, como ele chama. Todos os filhos dele são nota 0, 01, 02, 03, 04. Só a menina que não é 05. A menina é uma falha, sei lá, uma vacilada que ele deu, né? Não é machista ele, não é. Bom, boicotou a Lava Jato, a Lava Toga, que o Flávio não assinou, e, na pior de todas as traições, submete a maior pandemia da história a seus projetos de poder em novo estelionato eleitoral. O projeto dele não é salvar o brasileiro, fica o tempo inteiro usando até o filho do caçula que está ali, limítrofe aquele garoto, hein? Ali pregando como é que é? Melhor morrer tossindo do que transando. Ou, ao contrário, tanto faz, a frase é imbecil de qualquer lado, né? Pois bem, e atualmente negocia com Roberto Jefferson, advogado das facções criminosas do crime organizado no interior do Rio, no Grande Rio, dono do PTB e corrupto, condenado, cumprindo pena em casa, mas cumprindo pena, pelo mensalão, no qual delatou os colegas de quadrilha. É corrupto e delator. Tá certo? Valdemar Costa Neto, Arthur Lira, Marcos Pereira e Gilberto Kassab, sob os auspícios do seu advogado Frederico Assaf. Por falar em Frederico Assaf, essa frase que eu citei no começo, ela é uma insinuação de que Moro tem interesse em proteger quem pagou o Adélio para matá-lo com a facada, quando a PF foi proibida de investigar os advogados pela justiça. E isso ainda está sob júdice. Além do mais, o advogado dele perdeu o prazo. O advogado do Bolsonaro perdeu o prazo e o juiz de fora mandou o Adélio para o presídio, considerando imune, porque é doido, e por inépcia do advogado. Tanto que ele nomeou o Astaf aí, o rei da máfia, que está controlando agora o governo dele, através do filho 01, né? Substituir o advogado que perdeu o prazo. Mas foi por incompetência do advogado, ou seja, dele. Bolsonaro agora cedeu à pressão do Centrão. Não tem uma agenda econômica e não vai ter chance. Sem o Centrão, ele não aprova a agenda econômica. Então está comprando os deputados do Centrão. Agora parece que estão exigindo
Ministério, não é cargozinho de segunda, não. O New York Times está publicando que Jair Bolsonaro luta pela sobrevivência, empoderando velhos militares. A reportagem entrou em contato com Sérgio Moro para falar sobre o afastamento e o ex-ministro mandou uma mensagem para o jornal americano: concordei em participar do governo Bolsonaro para fortalecer a luta contra a corrupção, desisti quando concluí que ele não seria capaz de avançar nessa área. Agora, o grande jornal americano não está completamente por dentro. Na verdade, isso aí é uma conspiração do Frederico Wasthoff com Arthur Lira, que eu chamei aqui de Milelira, né? Pois bem, agora está claro que a estratégia do Bolsonaro é vencer a eleição e ele tem agora possibilidade de chegar ao segundo turno, preferivelmente com o PT de Lula, cada um dos lados tem 30%, e aí se decide no segundo turno, né? Pois a única esperança é um plano cruzado, como foi com Sarney e as eleições de Fernando Henrique Cardoso, né? E com isso ele está contando com um ex-vassalo do Lula, o presidente do Banco Central e tucano no governo Lula, presidente do Banco Central, mas tucano, deputado tucano de Goiás, o Henrique Meirelles, que sugeriu emissão da moeda para aumentar o consumo, e sabendo que depois vem o dilúvio. Mas aí o dilúvio, quando chegar, depois da emissão da moeda, vai ser depois das eleições. Sarney fez isso, Fernando Henrique fez isso também, isso aí é um clássico, né? Ou seja, acelerador na moeda e freio na política. E, sobretudo, tapar os olhos em matéria de corrupção. Este é o plano Bolsonaro para o coronavírus. Por isso que eu já chamei aqui de Bolsonavírus. Ficam falando em plano Marshall, pelo amor de Deus. O George Catlett Marshall deve estar revirando na cova por terem colocado o nome dele nessa tenebrosa história. Se Marshall estivesse vivo, certamente proporia que o nome do plano deixasse de ser Marshall e passasse a ser Milelira. Vale lembrar que o plano Marshall não envolvia a emissão de moeda, era financiamento americano para os países destruídos na guerra recuperarem suas economias, ou seja, os Estados Unidos ajudando a puxar para cima os países destruídos. Se houvesse que ter um plano Marshall agora, seriam os americanos nos financiando, né? Mas o Bolsonaro não é amigo do Truman? E aí? Como é que faz, né? Pois bem, agora ele ameaçou, segundo a Folha, demitir ministro que não aceitar ceder cargos para o Centrão. Demonizado pelo presidente na campanha, o grupo agora ganha convite para ocupar postos de segundo e terceiro escalão, mas está querendo no primeiro. E vai conseguir, vamos ver, vamos ver. Alguns auxiliares resistiram a entregar postos chaves de sua pasta. Segundo integrantes do Centrão, Paulo Guedes, da Economia, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Abraham Weintraub, da Educação e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, não estão topando, mas ele já mandou um aviso, vai botar todo mundo na rua. Disso se conclui que Jair Bolsonaro luta pela sobrevivência, empoderando velhos militares. Só que, se o New York Times estivesse bem informado, como eu e vocês agora estão, ficariam sabendo que é o seguinte: a bola 7, a bola da vez, é Paulo Guedes. Não se engane com aquela história, Paulo Guedes é o chefe da economia. A bola da vez, depois do Mandetta, depois do Moro, é o Paulo Guedes. Bom, isso é conversa para depois. Vamos esperar para ver o que acontece. Feliz fim de sábado, bom domingo e direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.